Pai, Mãe Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é Tua vontade que sejamos plenamente iluminados, que possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que Tu nos proteges e nos guardas no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres e nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Solange, você pode ler para nós? Sim, Por favor, página 88, lá no último último parágrafo. parágrafo. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Olha só que interessante, né? Os próprios padres que estudaram, né? Que foram lá para as igrejas, para as sinagogas, né? Eles mesmos não têm esse conhecimento. E estão na igreja, estão lá como figura de autoridade, falando aquilo, como Cristo mesmo fala, né? Dando as suas próprias palavras, aquilo que eles pensam com as suas mentes pequenas, né? Então, imagina, os nossos pais fizeram isso com a gente, porque os nossos avós fizeram isso com os nossos pais, e os bisavós, né? Então, a gente veio sendo, né, uma linhagem de cegos conduzindo cegos. Não foi culpa deles também, né? E se a gente fosse colocar a responsabilidade é o ego que tenta defender, né, essa coisa que o Cristo fala, né? Só se preocupam com o que vão comer e beber, o que vão vestir. Isso é do ego, né? Isso é aquela pompa, né, que a gente vê lá quando vai escolher um papa. Todo mundo, né, com aquelas roupas luxuriosas. Eu já ouvi falar e tenho certeza que é. No Vaticano, os talheres, né, os pratos são todos de ouro. O corrimão das escadas são todos de ouro. Isso também é certo. O Vaticano é o país mais rico do mundo, porque é um país bem pequenininho,
Mas em quantidade de bens materiais, ele é o mais rico do mundo. Tem muito ouro. Porque tem muita gente que deixa casa, deixa terreno, né? Para a igreja. A igreja às vezes vende, fica com dinheiro. Bom, não vamos criticar a igreja nem nenhuma religião por causa disso, né? Mas eu sinto uma pena muito grande quando eu vejo alguém dormindo do lado de fora de uma igreja. Deveria ser um lugar de acolhimento, né? Mas, no entanto, eles fecham as portas e as pessoas ficam do lado de fora. Então é só uma reflexão de que Deus não está na igreja. Ou está também, né? Mas por conta do nosso egoísmo. Mas enfim, saber que lembrar, né? Imaginar que tudo que a gente aprendeu aí tá meio distante, né? Da realidade. É isso. A solidão dos despertos do Rodrigues. Bonita imagem, né? Quem gosta de gato, então, mais ainda. É. Continuamos? Acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria, como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Aqui, Roberto, eu coloquei uma interrogação. Eu entendi, mas quando ele fala assim, então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do pai, né? O que que seria? O que que é isso? Você está se referindo ao fluxo do poder do Pai? Não, seria entender esse parágrafo todo, né? Mas essa frase. Porque o que ele está falando aqui foi mais ou menos o que a gente leu no parágrafo anterior, né? As pessoas ricas e pobres sofrem do mesmo jeito, né? E aqui no parágrafo anterior ele está falando sobre os padres, principalmente, né? Pessoal das igrejas, de religiões de maneira geral, que pouco sabem sobre o próprio Deus, né? Eles mais leem e repetem o que está escrito lá na Bíblia, no Torá, não refletem também sobre isso, e quando refletem, dão uma opinião da cabeça deles. E aqui nesse parágrafo, quando ele diz: acredita em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra, ou seja, nos bens materiais, né? Em dominar, conduzir, ou ter uma empresa, ou É, começa lá numa igrejinha, depois vai para uma igreja maior, depois ele faz missa numa catedral, depois ele se torna líder de um país, né? Líder religioso do país, eu não sei como chama, e depois acaba até se tornando papa. Então ele é a autoridade máxima, né? Chega no grau máximo como papa. Mas isso são só coisas da terra, não são sim. coisas espirituais. E aí ele diz: não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Então vem repetindo as práticas, né? De dar a hóstia. Não sei se vocês já repararam, mas
quando é época lá acho que da Páscoa, né, que tem a crucificação, coisa e tal, nas igrejas o padre ele imita, ele interpreta a voz daquele, eu não sei se foi Pôncio Pilatos, né, ou quem foi que pediu para escolher Judas ou Jesus. Hum. O padre fala isso. E lá naquele papelzinho que tem lá da igreja, né, para a Uhum. gente acompanhar, que eu No esqueci. folheto da missa. Folheto. Lá o povo tem que ler dizendo Barrabás, É Barrabás. uma É, homilia, é. né? É uma homilia. Eu acho que é. Não, essa leitura é uma leitura longa, que nesse momento que você está falando não é nem uma missa, Uma é uma, encenação, né? oi? Uma encenação. Não chega a ser uma, bom, pelo menos na igreja que eu frequentava, não era uma encenação, mas era assim, o leitor lia, né, e tinha o leitor, tinha o Cristo, que era o padre que falava, e o restante seria o povo, quando chama Barrabás, Barrabás. Mas não pode dizer que seja uma representação do que foi, É uma, é né? uma, é uma vivência, vamos Uma chamar assim, vivência, uma vivência. rolando aquilo. Mas entende que a gente está repetindo essa imbecilidade, porque isso é uma imbecilidade. A gente já foi imbecil há 2000 anos atrás em chamar Barrabás e continua chamando todo ano. Uhum. Quando é que a gente vai acordar e perceber, né, que Cristo não está mais na cruz? É. Então, Mas desculpa. Isabel, Ah, oi. Isabel, Oi? me responde uma pergunta que eu vou te fazer, por favor. Se eu souber responder. O que é que Jesus mais repudiava no tempo da encarnação lá? Ele já Mas relatou isso várias vezes. ele repudiava o tratamento com o povo, como tratava o povo mesmo, né? Não É, era isso? também, né? Mas para ser mais Também. direto, né? Ele repudiava as leis judaicas, né? A religião Então, e a era. opressão do povo, né? Porque todo um Uhum. conjunto, né? É um conjunto É um de conjunto. regras, né? Dogmas e hábitos, né? De festividades e tudo mais que oprimia o povo, certo? E esse parágrafo, eu entendo que a parte-chave dele é essa palavra aqui, ó, tradições e práticas, para mim. Porque Cristo está falando exatamente disso. A gente tem que lembrar que Cristo, ele ama, né? A consciência ama, ela é amor. E tudo que é consciência também é amor. Não está fora dele, né? O distanciamento é justamente isso que Cristo está falando aí. O distanciamento dos indivíduos é por conta de suas tradições e práticas. Sim, Que eu não. entendo isso. Aham, A frase que eu fiquei assim, se eles, para mim, eles não queriam ter consciência ou não tinha consciência do fluxo do poder do pai, é. no meu entender. Então, ele fala aqui, então, isso tudo que você explicou, então, eles constroem defesas mentais, quer dizer, são as leis, tudo que eles querem que seja como eles pensam, como que eles querem, para ficar no poder, não é isso? Mas será que eles tinham realmente a noção, a consciência do fluxo do poder do pai? Por que que eles Entendeu? rejeitam? Por que que eles rejeitam? Você acha que, o indivíduo rejeita o fluxo do pai? Por quê? Porque ele não tem consciência. E tudo que ameaçar a estrutura, né, organizacional da religião, de qualquer sistema, tudo que ameaça isso é uma barreira, entendeu? É isso que ele está dizendo aí. O homem constrói essas barreiras. Então ele mesmo faz isso com ele mesmo. Ele se distancia da consciência, né? Entendeu? Sim, eu entendo. É que eu acho que assim,
eu entendo que eles não tinham noção. Eu não sei explicar. Eu acho que é isso, era sem noção. Sabe quando você fala que a pessoa é sem noção? A pessoa Ora, não conhece, né? mas se Jesus, se o próprio Jesus, que esteve diante, junto deles, até dos seus discípulos, ele disse que nem os discípulos entenderam seu propósito, não é? Então, E olha que os discípulos não tinham salário, né? É, E esses padres e pastores lá, os rabinos, eles tinham salário, tinham posição, eles eram respeitados, né? Imagina você perder essa honraria. Ninguém quer perder, né? sim, sim. Isso eu entendo. O que ficou confuso na minha cabeça é que eles constroem defesas. No meu entender, eles não tinham nem noção, Uhum. ou não queria compreender que Cristo não é igual hoje, as pessoas que não aceitam as cartas, é aquele povo antigo lá, né, da época de Cristo, que o Cristo na frente deles, eles não queriam acreditar. Não, Mas mas quem que é Cristo. esse? O filho do carpinteiro? Uhum. Ser o filho do homem? Então, mas Né? o Cristo na frente deles era o filho do carpinteiro, era o Jesus que era mulherengo, fanfarrão. Não era o Jesus que a gente vê hoje, o Cristo que a gente vê hoje. Cristo para nós tem uma Sim. figura, né, de autoridade, mas naquela época não tinha Uhum. nenhuma. O máximo que ele fazia era milagre de Uhum. curar o pessoal que estava enfermo, né? quando Jesus começou a, a falar, né, das maravilhas da consciência universal, né, as pessoas falavam o que para ele? Eles diziam assim, ó, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma Uhum. cidadezinha bem Uhum. michuruca mesmo, assim, bem pequenininha, né? Uma cidade de operários, ó, de camponeses, de Uhum. sitiantes, entendeu? De pessoas simples. Aí Jesus chega com a mensagem universal, uma mensagem de libertação, né? De, de, de libertação da consciência. Aí esse povo aprisionado à religião, ao sistema, eles não queriam aquilo. As barreiras que Cristo disse que eles construíam aí, é isso. Não pode vir Não querer ninguém. entender, eles não quiseram entender, né? Aceitar. Eles rejeitaram mesmo, entendeu? Primeiro pela pessoa de Jesus, né? Lembremos que ele conta que ele era um cara, ele era um jovem, como é que é? Aventureiro, né? Dado à Rebelde. bebida, dado às festanças, né? Era um filho não agradável na família, era Uhum. malquisto, Criava enfim. Agora confusão. imagine essas pessoas olhando para esse rapaz, dizendo ele que agora tinha a verdade. É, É uma difícil de. situação, é uma situação É, realmente difícil para eles. Eles é, não tinham motivo para acreditar em Jesus, né? é Mas verdade. a questão mesmo é que Cristo quer falar aqui para nós é as construções das tradições, né? Tradições mentais e as nossas práticas. Isso é o que pega mais, entendeu? Hum, Ele veio quebrar essas tradições, né? Ele veio quebrar a prática. A hum, prática, por exemplo, é levar um pombo branquinho, sem nenhuma manchinha, levar um cordeiro lá na igreja para ser assado vivo, né? Morrer é, queimado para pagar uhum. os pecados. Isso, Meus isso era pecados. bom, porque imagina só, eu traí minha esposa ontem à noite, mas se eu levar lá um cordeiro na igreja, tá tudo bem, não tem problema, não, eu não estou em pecado. Paguei, tá pago, posso Hum. trair hoje de novo. Aí depois de amanhã eu levo outro. Mas, É fácil, bom, né? Já pensou quebrar essa tradição, principalmente para quem tinha dinheiro. Eu vi a Márcia é, dando uma risadinha quando você falou isso aí. É, mas Mas é mesmo. Quantos eu quero carneiros dizer você para já levou você, lá, Márcia, Márcia? eu quero dizer para Márcia que se a mulher fizesse a mesma coisa, ela era apedrejada, viu? Naquela é mesmo. época não A tinha lei era cordeiro que pesada pagasse. para a mulher. O homem podia, a mulher não. A É, Até mulher não tinha hoje. alma. Até a mulher hoje. era apedrejada, é. É, Até até hoje é hoje verdade. mesmo.
Até hoje. Hoje o apedrejamento é verbal, né? Também. Oh, que bom. Também é, como é que fala? É virtual. A pessoa cai na Também. internet, já era. Já era. Mas é terrível, né? Então, assim, foi muito difícil para ele, você imagina. Ele trazer uma verdade, mesmo que fosse a verdade do amor. As pessoas também não conheciam. É. As pessoas não tinham É, noção sobre o que era amor de verdade, né? Como é que um homem amava a sua esposa? Acho que era raro, porque a esposa era a empregada da casa, né? Era só uma mulher, andava atrás do homem, nem andava do lado dele. Comia, os homens comiam na sala, as mulheres comiam em outro ambiente. Era um negócio muito machismo, muito machista, sociedade extremamente machista. Aí você vai falar de amor? É. Complicado, né? E tem mais. Ele não conseguiu realizar o propósito dele. Ele não Não, conseguiu. na Tanto primeira é que nós vez, não. estamos aqui lendo as cartas de Cristo que ele resolveu expor, né, e trazer para conseguir o propósito, né? É como ele diz Trazer na carta iluminação. 1, né? Ele veio É. trazer os ensinamentos verdadeiros, que erroneamente foram divulgados, né? Porque tinha que agradar judeus e gentios, tinha que, é. né? Ele não podia falar pai e mãe, ele só pôde falar pai, porque, Eu tô lembrando da Maria Fernanda ontem, né? Foi ontem não, foi sábado, né? Ela perguntou como é que fazia para falar com a adolescente, né, das cartas. uhum, Maria Fernanda, mais uma força para você, tá? Jesus pessoalmente não conseguiu falar nem com os discípulos dele sobre isso. Imagine nós, né? tem que Então, dar o exemplo. desafio é grande. Desafio é grande, mas Verdade. Se for fazer leitura, muitas pessoas concordam que os textos complementares é melhor para entregar para alguém começar a ler. Porque o texto complementares ele é bem um resumo assim, e está numa linguagem simples, né? Não está nada muito profundo. Então, se a pessoa começar pelos textos complementares, fica mais fácil, porque é metade do livro, né? São 150 páginas e as letras são maiores, os espaços entre as frases são maiores também. Então ele fica mais palatável. Fala, seu Oswaldo Borges, tudo bom? Opa, boa noite, Oi, tudo bem, né? Oswaldo, tudo bom? Oi, boa noite. Boa noite. Fala, Oswaldo. Não, nós estamos tranquilos. Eu cheguei agora, eu quero ver onde é que está. Página 89, a gente está no terceiro parágrafo, né? No segundo, né, Solange? Vai começar o segundo parágrafo. Mas é enorme o potencial. Uhum. Continuamos? Vamos? Então vamos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização do modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivesse pedido ao Pai, que está em vocês, para ajudá-lo a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas expensas, e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para seus filhos. que frase maravilhosa, né? Ah, É, se entendêssemos nessa frase, né? Vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai. E está onde? Dentro de vocês. Oxalá, oxalá que entendêssemos essa frase, né? Pode seguir, senhor. Todas essas coisas o Pai fará por vocês se assim o pedirem, se acreditarem e souberem.
e lembrarem sempre que é a natureza do Pai, cria e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Só lembrando que o que ele está chamando aqui de oportunidade divina pode estar bem relacionado com aquilo que ele chamou umas páginas atrás de trabalho amoroso do Pai, que muitas vezes a gente não percebe, né? Na página 85, eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai, na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas na sua apatia, sentimento de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criada por elas, para elas mesmas. Então, aqui quando ele fala oportunidade divina, muitas vezes é isso, surgiu alguma coisa que aparentemente dá essa impressão de estarmos sobrecarregados, mas na verdade é trabalhar com o Pai, trabalhar para o Pai, trabalhar pelo Pai. Continua. Vamos? Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai. Se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados e estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, essas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Como pode acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício, queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês. Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe. Não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Se a gente se colocar no lugar de uma dessas pessoas, né, daquela época que vendiam, né, esses pássaros sem mácula, porque com certeza não é fácil achar
pombo branco, né? Carneiro branco, sem mácula, não é fácil. Quiser uma pena preta, a gente vai lá e arranca a pena preta, né? Mas esse pessoal ia perder o emprego. É como se a gente falasse hoje que todo mundo vai virar vegano, vegetariano, né? Quem é dono lá da Friboi ia ficar de cabelo em pé, né? Ou quem é dono de açougue, ou quem trabalha no matadouro. Ninguém mais vai comer carne, né? O que que vai acontecer então? Mas se eles também vão comer, estão de boa. A preocupação há 2.000 anos atrás, né, de ouvir alguém falando sobre isso, que isso não é certo, não foi fácil. Não foi uma coisa simples. Para ele, para falar isso, e para as pessoas ouvirem isso, que sacrificar os animais não era uma coisa boa, normal, natural, que o Pai Amor não fez a criação para isso. Não criou os animais para serem sacrificados no lugar de quem cometeu o pecado. As pessoas não queriam ouvir isso. Cristo trouxe uma verdade inconveniente. E a verdade, a gente sabe, ela é difícil das pessoas aceitarem. As pessoas não querem. É mais confortável a mentira, é mais confortável contar uma história, é mais confortável não falar a verdade, porque outra pessoa vai ficar chateada com a gente vai, né, passar um carão porque fez o que não devia. Então, deixa a verdade para lá e faz de conta que ninguém viu, que fica mais fácil. Por isso ele fala também sobre ser íntegro e verdadeiro. Complicado. Fala, Oswaldo, apareceu. Agora apareci aí, Boa, boa, boa. mas tá tudo bem. Então, assim, Ó, não é fácil. Fala, Rodrigues. é, a história dos judeus é uma história tão absurda, né? Eu já perguntei aqui em casa para minha família, né? Naquela época que estava passando novela, as novelas da Record, né? Que são novelas dos episódios bíblicos, né? E aquelas guerras acontecendo, aquelas coisas todas, eu perguntei, vocês acham que Deus realmente está nesse negócio aí? É lógico, né? Falaram, é lógico. Deus é que mandava, eu estava lembrando agora. Eu vou resumir para vocês a história dos judeus. Rapidinho, eu vou resumir aqui, ó. Eles saíram do Egito, eles estavam lá no Egito, né? Como escravos. Aí se rebelaram, disseram que Deus levantou Moisés para libertar o povo. Aí Moisés ora lá e tal, diz que tem um. Deus se apresenta para ele e diz que vai libertar o povo. Aí o povo egito é castigado, o povo egípcio, né? É castigado com aquelas pragas. Aí depois que Moisés saiu, Faraó perseguiu o povo e morreram afogados, né? Todos os soldados do Faraó lá morreram afogados. Aí abriu-se o mar vermelho, passaram e foram embora. Para eles entrarem na terra que eles chamaram de prometida, eles tiveram que guerrear. De lá para cá não, né? De lá até terminar o Velho Testamento é só guerra. Guerras, guerras, guerras e mais guerras. Eu acho que foi o maior, a maior chacina, né, já realizada na face da Terra, sobre a face da Terra, foi as guerras provocadas pelos hebreus. Porque onde eles chegavam, era Deus que tinha mandado invadir, era Deus que tinha mandado saquear, era Deus que tinha mandado e assim foi. Então, a gente imagina hoje, né, com a maturidade, né, e com as cartas de Cristo, por que que esse povo, os herdeiros, né, os descendentes, né, do povo hebreu, sofrem até hoje, né? Tá aí a guerra no Líbano, guerra no não sei mais aonde, guerra não sei mais aonde, e por aí vai, né? Guerra por tudo quanto é lado aí. Então,
Deus está nesse negócio. Cristo está falando aí de uma pomba, um animal pequeno. Agora, quiçá, você matar pessoas e dizer que isso era em nome de Deus, né? Muitas vidas foram mortas, muitas pessoas foram saqueadas, né? Por quê? Porque Deus tinha mandado esse povo, prometido a esse povo uma terra. E expulsaram muitos, né? Então é uma história absurda mesmo, né? Absurda a história dos hebreus. E Cristo está corroborando agora aí, né? Dizendo, criaturas que ele criou, por que que eu pediria para matar essas pessoas, né? Ou esses animais, né? Então é muito triste refletir sobre isso, né? Pensar que na Europa teve aquele movimento, né, da caça às bruxas e às cruzadas, né? Tá bem, é. Mesmo na chegada dos portugueses no Brasil, né, os índios não eram católicos, não acreditavam em Cristo, não tinham uma religião parecida com a religião dos portugueses, dos europeus, e tantos índios foram dizimados por causa disso, por não As cruzadas, acreditarem num Deus, né? as cruzadas foi o movimento romano, né? Da Igreja Romana, né? É, Com, é, contra os, como é que Oswaldo? Os muçulmanos, né? É, A Igreja muçulmano. Romana contra os muçulmanos para tomar Jerusalém. Essa foi a cruzada, a história das cruzadas. os templários também, né, Isso. perseguindo os não cristãos. É. Quer dizer, Os continua até hoje, né? Bem dizer a É, verdade, certa forma, né? De certa forma. matando em na nome de Deus, né? verdade, Vamos dizer assim. na, na verdade, a gente observa que essa briga pela Terra Prometida, ela está até nos dias de hoje, Exato. porque eles entendem que essa Terra Prometida é uma pátria, é uma circunferência geográfica, e a libertação que eu tenho certeza que Deus intuiu Moisés a fazer era levar aquele povo para o deserto. Mas não era, era para se libertarem, enxugarem eles ali das crenças errôneas que eles já tinham adquirido e potencializado com muito mais forças, porque lá eles aprenderam muitas coisas com os magos do Egito e daí potencializou a questão das crenças antigas, principalmente essa questão do sacrifício. Ele já tinha isso desde Abraão, mas lá ficou muito mais pesado. E levar eles para o deserto era Moisés intuí-los, não para mudar eles da situação geográfica em que eles se encontravam lá. Porque hoje a gente percebe assim que a gente vê que os hebreus, eles eram escravos do povo egípcio, mas não era o escravo como é pintado aí nesses filmes, nessas novelas que a gente vê aí, o escravo físico, de trabalhar naquelas construções. Não apenas isso, mas era o escravo das crenças mesmo. E o deserto que aqui o pai, eu imagino que o deserto que o pai intuiu Moisés a fazer e que ele entendeu que era por conta das crenças limitantes, ele levou isso para uma situação geográfica, era o deserto de si mesmo. Por isso que eles foram para um lugar meio do nada, era para eles se encontrarem ali. Mas por conta dos plantios, das colheitas, dos plantios ruins que aconteceram lá na libertação desse povo, para tirar esse povo de lá, na marra, da mão dos faraós, do governo dos faraós, e tanta coisa foi feita ali, a colheita veio nos 40 anos de deserto lá. Por isso que era um povo tumultuado, a criminalidade cresceu assustadoramente no meio deles lá, de ladrões de bens e de mulheres alheias, como Cristo fala,
E aí levou Moisés a buscar mais um outro subterfúgio, que não tinha outro para governar aquele povo, o povo desequilibrado daquele jeito, se não fosse a ferro e fogo. E daí ele foi, e por inspiração, e esculpiu os 10 mandamentos na pedra. Mas a gente vê que se você vai trazendo de lá para cá, só mudou o penteado. A noiva é a mesma. Olha aqui, as igrejas evangélicas todinha aí, ó, fazendo campanhas de oração para que os israelenses consigam matar os irmãos muçulmanos. São irmãos deles, são meus irmãos, são primos. Para matar, não, tem que matar, tem que liquidar. Porque se você vê, então, essa ideia de sacrifício ainda está muito forte, ainda está muito essa ideia de imposição. Se você não está conosco, você é contra nós. E se você é contra nós, você não pode ficar no meio. Você não pode viver, decidir sobre a vida dos outros. Aconteceu isso aí na igreja romana que nós estamos falando aí, aconteceu nas reformas, tipo a do Martinho Lutero, que também aconteceram muitas mortes. E se você for olhar aí, hoje, de forma velada, diante das grandes instituições, aquilo que se constitui ameaça, ele dá um jeitinho de desaparecer. Então, essa coisa, ela só mudou o penteado. A noiva é a mesma. Tá? Aqui hoje, só que é uma condição muito mais sutil. Lá era muito visível, aqui é sutil. Não está matando os animais lá, como lá, mas está aqui engolindo o corpo e o sangue de Jesus. Está do mesmo jeito aí, acreditando que isso ele morreu mesmo para salvar. Então ele era o Cordeiro Pascual, tipo a mesma crença lá do povo de Moisés. Só mudou uma feição mais glorificada disso, mas é a mesma coisa. Quando se tem hoje, por exemplo, as igrejas baseadas em doutrinas fechadas, doutrinas e disciplinas fechadíssimas, rigorosíssimas, a ponto da pessoa ser dele ser assim totalmente atacado de púlpito e às vezes com medidas disciplinares dentro da própria igreja ali, de colocar o sujeito num lugar de destaque para todo mundo olhar na cara dele e saber que ele é aquilo, ou em outras hipóteses mais graves, de excluir das fileiras, a mesma coisa. E o Cristo está falando com a gente hoje tão claro assim, para a gente fazer essa reflexão. Onde é que nós hoje estamos em relação àquele povo daquela época? O que nós fazemos hoje que é equivalente àquilo lá, ou pior ainda, porque é lá mais no profundo? Então, é complicado. Essas crenças elas ainda estão super arraigadas em todos nós. Por mais que a gente não as perceba, a gente tem dessas crenças para serem resolvidas. A gente observa isso quando vai fazer o trabalho de limpeza descrito na carta 6. Você achava que não tinha, mas na hora que você começa a trabalhar a limpeza, eles começam a aparecer. Aí é a hora que o Cristo fala, quando vem o trabalho que é iniciado pelo Pai, às vezes tem uma cara muito feia. É a coisa horrorosa mesmo, que assim, é tempestade mesmo. E aí, quem é que quer passar por tempestade aqui no olho visível da consciência de casca? Consciência superficial, ninguém quer. Você quer ficar numa rede, deitado numa rede, na varanda ou armada numa árvore, balançando com vento fresco. Não te chama para ir carpinar na roça no sol quente, que você não quer. Não te chama para ir mexer uma massa de pedreiro ali, ajudar o pedreiro a fazer a parede que ele está sofrendo sozinho, se você não quer. Você quer ficar balançando para lá e para cá. E aí você observa isso, que hoje, essas situações hoje, elas estão arraigadas em nós. Tem muito de sacrifício, principalmente dentro das doutrinas. Eu posso falar porque foram 44 anos
subjugado por isso aí, por isso aí. Um cabelo mal cortado, uma barba por fazer, já era motivo de você estar ali vilipendiado na presença de todos. E é isso aí que é aceito na comunidade, isso aí é aceito como certo a fazer. O sacrifício está do mesmo jeito, só mudou o penteado. Para não ver sangue correr. Mas a perseguição, o ressentimento, os sentimentos venenosos, eles estão aí. Não tá a meu favor. Tá? Bom, eu fui fazer um tratamento, assim, quando eu saí desse meu tratamento médico, fui fazer um tratamento de queda de cabelo com uma doutora, e essa doutora, nossa, pensa numa pessoa espiritualizada. E ela também ela era evangélica. E ela disse que ela sempre teve facilidade para percepções profundas diante dos trabalhos que era realizado. E aí, um dia, no tal do estudo bíblico dos obreiros, ela estava lá, e no momento que o pastor estava dando o estudo, dando a aula, ela foi tomada de uma visão a respeito. E ela levantou e foi lá e falou com ele. O Senhor acaba de me mostrar ali que essa situação que o Senhor está impondo aqui para todos, isso aqui é equivocado, isso não é vontade dele. Qual foi o resultado? No outro dia, excluída lá da instituição. Se bem que ela foi mexer na caixa de marimbondo, porque foi falado com ela, se ela tivesse tido um pouquinho de sabedoria, falar assim, eu não vou ficar aqui, porque o pai já falou para mim que isso não está certo, eu não vou ficar aqui. Mas deixasse os outros lá. Não, ela foi excluída, saiu da pior Deixou maneira. de ser ovelha para ser cabrita. É, entendeu? Então, se você for olhar hoje a situação, é a mesma coisa. Nós estamos buscando um reino dos céus fora de nós. Lá estão buscando uma terra prometida fora deles. Está matando gente pra caramba, quase um pedacinho de terra de deserto, porque é ali que eles esperam que emana muito leite e mel. É ali. E o reino dos céus aqui, esperando para depois da morte. Mesma coisa que nós estamos, a situação talvez hoje seja mais ainda, mais complicado de se curar. Porque precisa da pessoa estar desperta, né? Se não tiver, não cura. Né? Mas era isso que eu estava meditando aqui, quando vocês falavam, nesses trechos que a gente leu agora. Minha percepção é essa. Isabel, quer falar? Então, isso aí que ele acabou de falar é que eu entendo, hoje, eles não querem. Não, hoje os homens constroem essas defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai, porque hoje eu vejo assim, que mesmo eles não tendo esse conhecimento que a gente está tendo real agora de Cristo, naquela época era pior. Eu não sei explicar, eu vejo assim, que naquela época eles não tinham noção, não tinham noção. Dá para entender o que eu quero dizer? Uhum. Eles tinham Então, essa conhecimento frase de aqui, ó, é livros. que eles. Hein? Eles tinham conhecimento de livros, né? Dos livros dos antigos, que é o que o Cristo Não, Do Velho mas Testamento, quem que era. tinha, não, mas quem tinha era só o sumo sacerdote. é, Era só ele que podia. Ou então o chefe de sinagoga que tinha lá um fascículo que era permitido Os pelo, escribas, fariseu. entendeu? Só eles. tchau, Então, eu não tenho. por exemplo, numa live anterior aí, eu vi uma fala, eu não me lembro se eu estava lá, mas eu vi no vídeo também, a fala a questão do mito. São tantos os mitos que se tem
tem criado acerca acerca dos conhecimentos da pessoa de Jesus, que ele falou que agora ele queria vir para desfazer isso. Mas o que são esses mitos, se não as imaginações? Quanto mais distante, mais florescida é a imaginação daquele que toma conhecimento desses escritos. Seja por uma pregação de alguém, seja porque ele leu, ou porque ele recebeu, de uma certa forma, após uma oração, ele recebeu um milagre de uma necessidade que ele estava passando, e ele cria imagens novas na mente. Porque o mito é imaginação. É imaginação. Então, quanto mais se refina o conhecimento intelectual, mais refinados são esses mitos na nossa mente. Mais rebuscados são eles. A pintura de Miguel Ângelo está a ponto só de trazer ela para fora aí nas esculturas. Mas a imagem é igual. Então, cada geração que chega, cada pessoa que nasce, ele toma conhecimento disso e ele vai lá e cria as imagens na mente dele. Que ele deve conceber a pessoa do pai, conceber lá o filho, que eles entendem que é Jesus, ainda criar até uma outra imaginação para o Espírito Santo, que é um velhinho de barba branca, uma bengala na mão, enquanto que o Cristo falou em linguagem tão simples. Não tem que a gente ficar... hoje a gente compreende, mas a gente não tem que esperar que eles vão entender isso agora. Mas nós compreendemos porque nós acessamos essa verdade agora. Acessamos ela na prática. Porque, igual Jesus fala, porque eu falava do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aí eles entenderam que ele estava falando de 3 pessoas numa. E quando, na realidade, ele estava falando exatamente do Pai, Mãe, que é o Pai, Mãe, Vida em nós, o Filho, ego, através da nossa psique, o Filho, ego, e o Espírito Santo, que é o Espírito, que é exatamente o Cristo. É a luz interior. É a luz interior que alumia o caminho de volta para a casa do Pai. Mas isso é tudo atributo da entidade, de nós como entidade. Mas lá, agora você vai falar isso hoje, para quem criou a imaginação. Você vai apedrejado, e se tivesse a cruz aqui, você ia ser crucificado também do mesmo jeito. Então, por isso que o Cristo fala hoje de amor, fala de amor. Rapaz, talvez ele viesse aqui e falasse de amor aqui para nós que estamos estudando as cartas, talvez a gente pegaria em pedra, para dar umas pedradas nele. E a gente não sabe o que é amor. Quero ler um texto aqui da página 134, carta 4, que antecede aquele texto que o Roberto leu, acho que foi sábado, foi sexta, quando o assunto era justamente essa questão, né, das crenças, né, que a gente coloca, né, nós temos arraigadas, né. Ele diz assim: quando estivemos na terra, ambos falamos de um Deus de amor e compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente, eu vou ler no plural aqui. Nós devemos ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Então, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância e por aí vai. Pois é, tá vendo? Essas tradições e práticas é isso, entendeu? É o conhecimento que nós temos acumulado aí. Esse é um trabalho mais difícil que eu percebo na caminhada, na jornada. É o mais difícil. Eu acho que
E ele, meditar é mais fácil que romper esses paradigmas, né? Esses condicionamentos mentais que nós temos. esse aí é o grande milagre. É Né? o grande milagre. Se você conseguir, é o grandioso milagre. É assim. Se você reconhecer que tem que fazer isso, já é um milagre. Mas se você realizar isso, aí é o grandioso milagre. E cada vez que a gente lê essas cartas, a gente nos conduzir a nossa mente para dentro, nós vamos compreender isso aí. Compreender muito, 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 muito isso aí, porque nada do que o Cristo está falando aqui acontece no mundo externo. O mundo que estava à beira da aniquilação, com os horrores futuros, era o nosso mundo local, o nosso próprio mundo físico. Estava ali a ponto de ser extinto, acabar. E se o meu mundo estava doente a ponto de acabar, eu sou uma somatória do universo. Aí o universo todo sofre. Mas o primeiro mundo que sofre com tudo isso é o mundo interior, o nosso mundo. Esse aqui vive à beira da extinção. Se tivéssemos continuado com aquela loucura de antes, talvez eu falo por mim, talvez nem estivesse aqui mais. Talvez estivesse ensaiando para voltar aí numa outra encarnação. É complicado, mas é complicado. Então, hoje a gente vê que isso alastrou para o mundo todo, principalmente no Ocidente. Isso pegou muito forte, muito forte. A vingança, ela está muito arraigada também, que é uma outra nódoa. De lá, os judeus, do olho por olho, dente por dente. Nós temos muito de sentimento de vingança. Se ofendeu a gente qualquer tanto, ainda que eu não vá lá fazer fisicamente, mas os pensamentos que eu estou emanando é de ressentimento profundo. Eu estou me vingando de alguma forma. É complicado. Então, essa limpeza que nós estamos fazendo agora, eu acredito sim. Naquele tempo era um morro, uma serrinha. Mas agora são montanhas que nós temos que tirar. Amontoou muita coisa de lá para cá. Foram 2.000 anos de lixo jogado em cima desses montes. E lixo produzido em abundância. Era isso, padre Roberto. Isabel, de boa? Eu vou pedir, então, por favor, para a Solange, para a gente... A gente vai para o Considere ou vai para Vocês Podem Ver? Página 91, né? Página 90. 90? Acreditem em É, castigo, e é acredito em castigo castigo, castigo é o que receberão. receberão. Parei aí. Tá. Desculpa, né, que eu tô vendo as paradas, né, que a gente dá. Eu achei que a gente já estava lá na 90. Bom, podemos continuar mais um pouquinho. Acreditem em castigo, e é castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados uma centena de vezes.
Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tem insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês. E da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmo um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem: o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai, em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Pode ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Muito bem. Eu vou pedir para a gente parar por aqui. E se vocês puderem, dar uma lidinha, né? Amanhã é terça-feira, amanhã a gente vai dar continuidade aqui. Quem puder dar uma lida para trazer alguma questão, alguma percepção, se tiver tempo, ou de ouvir, né? Em vez de ler, pode ouvir também. Ouve uma página ou duas aí que ajuda para a gente entrar na reunião com uma percepção aí mais profunda daquilo que vai ser lido amanhã. Tá bom? Não é lição de casa. É Alguém tem que maravilhoso começar? essa Diga. parte. É boa demais essa carta, né? Se a gente for estudando assim devagarinho, a gente vai ver que, putz, tá tudo. E olha, o que É, o Oswaldo tem falado, né, que tudo está dentro, se a gente levar essa escrita, só o que está escrito, né, sem a gente se aprofundar, levar para dentro, a gente substituir a ideia de deserto, como o Oswaldo falou, um lugar geográfico cheio de areia, sem nada, sem árvore. Não para esse lado geográfico que está escrito, porque assim, Cartas de Cristo é um mapa.
É um manual. Mas não é um mapa para a gente ir pegar uma rua e fazer né, conhecer o O que lugar. que nós estamos, o que nós estamos aqui hoje a buscar? A nossa terra prometida. Para dentro É a de terra de nós. amor, de paz, de tranquilidade, de amor incondicional. O reino dos céus é a terra prometida. E está no deserto. Até que, mesmo que a gente esteja lá no beco da favela, você esteja morando lá no monte, lá embaixo de uma caverna, é lá. O reino dos céus não está lá, ele está dentro. A gente, Então, a Solange lendo agora esse texto, né? E assim, fala do amor, né? Fala de compaixão, fala de paciência, né? Fala de ser resiliente, de ser compassivo, né? A pessoa injustamente atacar você e você ficar de boa, né? Entender o processo, por que que aquela pessoa fez isso e por que que você não precisa se machucar e sentir atingido, né? Essa consciência, né? Que, que, que revela essa figura do amor, né? Do pai amor aí, é que precisamos trabalhar isso aí, né? E o que nos impede são as tradições, né? O lixo que nós temos acumulado aí. A gente olha assim e pensa assim, nossa, mas isso é uma crença. Isso é uma crença. Não tem nada complicado nem difícil. É só a gente achar o fluxo da vida. É entrar no fluxo do Pai. Agora, para fazer isso, precisamos trabalhar. Tem um trabalho a ser feito aí, né? Mas com a ajuda do Pai, né? É meditação, oração, leitura das cartas. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Até essa carga de se livrar dessas culpas, desse peso, ele diz: se você meditar, me pedir, me buscar, ele diz lá, né? Pedir, dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. abrir-se-vos-á. Então, só falta nós nos posicionarmos. Atitude, né? Atitude. Porque é o que eu falo. O que nós estamos aqui pelejando é para deixar cada vez mais claro a comunicação do nosso Cristo interno, nosso Cristo pessoal, com o Cristo universal. Harmonizar esse diálogo, tornar isso assim cada vez mais claro, de forma que a gente possa estar envolvido no nosso Cristo totalmente impregnado dessa consciência crística universal que veio e se materializou aqui na pessoa de Jesus, que cada vez que a gente vai estreitando esse diálogo com ele, o aproximar do Pai ele vai acontecendo de uma forma tão assim tão milagrosa que a gente não dá conta de descrever. E o Cristo, o nosso Cristo, hoje nós temos essa grande bênção na nossa vida. O nosso Cristo, desperto do sono, desperto do sono, já se levantou do leito. Nós já estamos conseguindo receber a comunicação do Cristo universal ativo, trabalhando o tempo inteiro, de leste a oeste. Já Nós já estamos. estamos. Agora, quando a gente vai ficando consciente que só é possível essa comunicação do Cristo com o Cristo. O Cristo só vai comunicar com Cristo. Ele pode abençoar todos os Cristos, mas os que estão adormecidos, eles estão recebendo a bênção inconscientemente. Não tem comunicação. Mas os Cristos espertos, ele tem comunicação. E quando começa a comunicação, aí o trabalho árduo começa. O trabalho de trabalhar mesmo, trabalho de tempo integral,
que ele fala nas cartas, ele começa. E isso vai, agora vai para... Enquanto nós estivermos necessitando da ajuda dele para até a gente alçar o nosso voo com as nossas próprias asas. O nosso Cristo já estiver menos denso para poder alçar voo nas dimensões mais elevadas. Mas agora você imagina aí, o universo inteiro de Cristos deitado naquela cama macia, onde está aquele friozinho maravilhoso e aquele cobertor, aquele edredom de pelo de carneiro ali por cima, todo encapuzado de boa, assistindo um filmezinho na TV, aí uma guloseima chega, come, ó, se a chapa não esquentar, não levanta não. Nós estamos aqui porque, de alguma forma, graças ao Pai, assim, parece que o nosso andar, a nossa alma, nós já estávamos calejados de tanto tropeções, tanto bater a canela, machucar. Então, a gente começou a questionar a nossa psique, falou, mas não pode ser isso só vida. A vida não pode ser só isso. A nossa psique começou a acordar. E a hora que ela começou a acordar, aí ela abriu o diálogo para a alma. Através de quê? Do Espírito. O Espírito Santo, que é o Cristo. Aí sim, o Cristo está alumiando o caminho e mostrando como é que tem que ser feitos os passos para a gente aproximar do Pai. Vencer a densidade. Mas que é fácil esse caminho, a gente não pode dizer que é fácil, porque ele mesmo fala nas cartas que ele fala, ó, quero avisar que você entrou agora num tempo novo e difícil. Então, direto a gente é convidado pela nossa mente para o fastio. O fastio. Você teve alguns lampejos e você disse, ufa, ainda bem que eu compreendi, graças a Deus. Agora eu sei. Você está sendo convidado para o fastio. E esse caminho aqui, você tem que permanecer sempre com fome. Com fome e sede de justiça. O fastio tem que ser evitado. A autossuficiência é perigoso. E então, e cada vez que a gente pensa que está pronto, vem um presente com uma pitada de pimenta mais elevada para a gente. E aí a gente cai, dá umas tropeçadas, sufoca na pimenta, mas sai lá na frente alegre. Ufa! Ainda bem que eu passei ileso dessas, sobrevivi. O bom do estudo dessas cartas é isso. Eu vejo que hoje as cartas, mais do que nunca, elas estão sendo estudadas. Não só lidas, mas elas estão sendo estudadas. Eu vejo no apanhado de todo mundo, que as pessoas falam, isso aí só advém de estudo. De leitura, passa batido de tudo. Porque só vê letra, não vê o espírito. Né? Mas é isso. Hoje foi muito bom esse trecho dessa carta. Aliás, essa é a primeira fase, né? Nós estamos aqui na primeira fasezinha do Jardim da Infância. A carta 1, 2 e 3 e 4 é essa primeira fase. Daqui a pouquinho nós vamos para o ginásio e mais para frente. Né? Legal. Gratidão a todos. Gratidão. Uma ótima noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Muito bom mesmo. Obrigada aí.